Eu quero indicar um livro. Toda vez nós indicamos um material e eu quero indicar esse livro chamado Manifesto Jesus, do Léo e do Frank Viola. Esse livro me abençoou muito e eu tenho sempre falado para vocês, tenham o hábito de ler bons livros, tenham o hábito de se aproximar ainda mais daquilo que Deus tem para você. Não fique vivendo uma fé rasa, uma fé superficial, mas se você se dedicar, se você se envolver com esse tipo de palavra, você vai crescer muito. O seu tipo de maturidade vai ser muito especial. Então, está aí, Manifesto Jesus, é um pouco daquilo que eu vou falar hoje. A partir da leitura desse livro, eu compus uma mensagem e eu peço que você tenha toda a atenção do mundo para esse tempo. Que você desligue seu celular, que você não se distraia com absolutamente mais nada. Porque é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente se empolgar com o que é periférico. E aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que a gente não pode ficar sem, a gente deixa para depois. Então, agora é a hora de você, de fato, receber uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ministrar hoje à noite sobre o Manifesto Jesus. E nós estamos amanhã com uma ação no parque da Chácara do Jockey, vou explicar no finalzinho, mas essa ação é para manifestar Jesus. Mas antes de a gente manifestar Jesus, fazer Jesus conhecido, nós temos que conhecê-lo primeiro. Não dá para a gente manifestar Jesus, proclamar Jesus, se a gente não experimentar Jesus, se não conhecer Jesus. Inclusive, esse é o lema da Jocum, Jovens com uma Missão, uma das maiores agências missionárias que envolvem jovens no mundo, no campo missionário. O lema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, manifestar Jesus começa com conhecer Jesus. Alguns teóricos, alguns filósofos, alguns pensadores falaram algumas coisas bem interessantes, algumas coisas que fazem sentido. Por exemplo, Aristóteles falou: sigam meus ensinamentos. Por exemplo, o Sócrates falou para os seus discípulos: sigam os meus ensinamentos. Buda disse aos seus discípulos: sigam as minhas reflexões, as minhas meditações. Por exemplo, Confúcio disse aos seus discípulos: sigam o que eu disse. Maomé disse para os seus discípulos: sigam os meus pilares. Mas Jesus disse aos seus discípulos: sigam-me. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós não seguimos ensinamentos, nós seguimos uma pessoa. Diga isso comigo, nós não seguimos ensinamentos, nós seguimos uma pessoa. Você pode pensar que para conhecer Deus, ou para ter Deus, você precisa ter o máximo de informações sobre Deus. Ou você pode entender que para ter Deus, ou para pertencer a Deus, você precisa ser certinho, fazer coisas certas, fazer coisas legais, ter uma ética, ter uma moral, ter uma vida reta, uma vida perfeita. Mas quando se trata de Jesus, a gente fala então de relacionamento. Não é de aprender normas, não é de fazer as normas, é relacionamento. Não que as normas, não que os valores, que os conceitos, que o conhecimento não seja importante. Não que a ética, não que a moral não seja importante.
mas não é uma questão da existência dessas coisas ou não, é uma questão de ordem dos fatores. Antes de eu conhecer a Jesus, antes de eu fazer as coisas que Jesus quer que eu faça, antes de ter informações na minha cabeça sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, antes de eu fazer aquilo que Ele espera de mim, eu preciso ter com Ele relacionamento. O relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, vem antes de qualquer outra coisa. É assim que acontece com alguns discípulos de Jesus. Você vai estudar a palavra de Deus, e você vai estudar a história dos discípulos, eles, depois que caminharam com Jesus, que creram em Jesus. Depois que eles tiveram relacionamento com Jesus, que eles tiveram suas vidas mudadas. A Bíblia vai dizer que alguns deles passaram esses anos de 3 anos de ministério de Jesus, do lado de Jesus, mas só depois que eles se converteram. A Bíblia vai dizer que depois que eles tiveram relacionamento com Jesus, que eles entenderam. Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando Ele apareceu para os seus discípulos, a Bíblia fala que aí que a ficha caiu. Aí que eles começaram a entender o que havia sido dito, porque Ele fazia o que Ele fazia. O próprio irmão de Jesus, o próprio Tiago, só vai acreditar em Jesus, acreditar e colocar a fé como Senhor da sua vida em Jesus, depois de ter caminhado com Jesus. Isso não é novo não, a Bíblia diz, Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja santo. Não é o contrário, não é seja santo primeiro, conserta a tua vida primeiro, ajeita as pendências primeiro, depois vem e me segue. Não. Com Deus a gente primeiro segue, depois que a gente conhece, depois que a gente vive uma vida reta. É assim. Porque não é algo que a gente conquista por bom comportamento. A fé, gente, não é apenas reprodução de boa conduta. Não é só imitar alguém que faz as coisas certas. Não é só ser uma boa pessoa. A fé é primeiro caminhar com Jesus. A fé é primeiro viver um relacionamento com Jesus. Eu tenho alguns textos aqui, eu quero compartilhar com você. Talvez você seja alguém que tem uma sensação de que se você não fizer as coisas certinhas, Deus não vai te amar. Ou talvez você tenha a sensação, o pensamento, de que se você não conhecer, não tiver informações a respeito de Deus, todas as explicações, se as suas dúvidas a respeito de Deus, do universo, da vida, se elas não forem primeiro saciadas e respondidas, você não se envolve com Deus. Isso é uma das duas heresias que acontece muito e impede muita gente de seguir a Deus. Pensa que para seguir a Deus precisa estar com a vida certa. Pensa que para conhecer a Deus ou para seguir a Deus, eu preciso ter todas as informações que ainda eu não tenho. Espera aí, eu vou seguir a Deus, mas antes, deixa eu fazer meu checklist. Deixa eu entender primeiro isso aqui, como é que o homem e a mulher foram colocados no mundo. Espera aí, mas algumas coisas não fazem sentido e trava. A fé trava, porque entendeu que para seguir a Deus, para viver para Deus, para ter uma fé, uma relação de espiritualidade com Deus, precisa primeiro ter duas coisas. O conhecimento todo,
as informações todas, as respostas de tudo, e também ter uma vida reta, ter uma vida santa, uma vida ajeitada, uma vida certinha, endireitada. E muita gente não progride na vida, na fé, na caminhada de fé, na caminhada com Deus, porque essas duas questões paralisam. Nenhuma dessas questões, ou pelo menos uma dessas questões, não está completa. Eu preciso resolver muita coisa, preciso resolver umas coisas na minha sexualidade aqui, e quando eu resolver isso, aí que eu sigo Deus. Não, eu sou muito novo, não dá para eu seguir a Deus agora, viver com Deus agora, porque eu não sou flor que se cheia, eu quero experimentar essa Ferrari que eu sou aqui. Eu quero a velocidade que eu consegui alcançar. Eu quero ver até onde eu consigo ir. Porque se eu caminhar em direção a Deus, eu vou ter que abandonar, vou ter que... Não, queridos. Jesus fala assim, olha, venham todos vocês. Jesus vai falar outra vez assim, olha, aquele que vier a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Porque eu amo. Porque eu não coloco condições para você. Vem. Mas é só ir mesmo? Está muito fácil. É só isso. Mas eu vou ter que mudar minha vida? Isso é outra história. Vem primeiro. Porque mudar de vida, gente, é impossível. Ter uma vida perfeita, uma vida reta, é impossível. Conhecer a respeito das coisas de Deus é impossível. Por isso que você precisa dele primeiro. Relacionamento com ele primeiro. E depois que você o tiver, será possível qualquer transformação e qualquer coisa que lhe falte no entendimento. Você entende o que eu estou dizendo? É a ordem dos fatores. Se você primeiro quiser ter vida reta, ou todas as informações necessárias, você não vai seguir. Você precisa primeiro querer estar com Jesus, ouvir Jesus, caminhar com Ele. Essa é a ideia que Ele tem para a sua vida. Esse é o propósito que Ele tem para a sua vida. Anda comigo, segue-me. Não é para você seguir os meus ensinamentos. Isso vem depois. Isso acontece pelo meu espírito. Isso é mistério de Deus. Isso acontece pela minha ação, meu tratamento. Aquilo que eu vou fazer no teu coração. Eu vou forjando um caráter igual ao meu. Eu vou forjando um coração igual ao meu. Mas primeiro é para andar na minha presença. Se você entendeu isso hoje à noite, você pode dar mute agora e pode esquecer o resto. Não precisa aprender mais nada até aqui. Se você aprendeu isso, se você quiser, já pode ir embora para casa. Alguém quer ir embora para casa? Quer mais? Você quer mais? Então tá bom. Abra comigo a sua Bíblia no discípulo amado, na primeira carta do discípulo amado. O discípulo que colocava a cabeça no peito de Jesus. Foi Jesus que fez aquela música. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Falar para João isso. Você acha que isso é composição lá do... É Fábio Júnior? Quem é que faz? Quem que escreveu essa música? Pessoal, Marcão, me ajuda aí. Quem é que escreveu essa música? Zé Rico? Foi Jesus que falou isso, rapaz. Falava o tempo todo para João, João, coloca a cabeça aqui no meu peito. Jesus tinha uma relação com João. Olha só, hein? João era o mais novinho. João, ele escreve o evangelho que leva o nome dele. Ele escreve as cartas, né? 1 João, 2 de João, 3 de João, e também escreve
Apocalipse. Tinha relacionamento com Jesus. Se tem relacionamento com Jesus, tem intimidade com Jesus, tem mistério. Conhece, tem vida transformada. Vamos lá, 1 de João, capítulo 1, de 1 a 3. Primeiras palavras de João na sua carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. No Evangelho vai falar que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aqui ele começa mais ou menos parecido. Isso que proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada, aleluia. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Nós vimos, ele fala isso algumas vezes, ele repete, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos a vida. E nós temos comunhão, e o que nós queremos é que mais pessoas tenham comunhão, tenham relacionamento com o Pai e com o seu Filho. O centro da palavra de Deus, meus queridos e minhas queridas, é que nós tenhamos comunhão com Deus. A grande mensagem da história de amor, dessa palavra que nós temos nas mãos, a grande mensagem das Escrituras é a relação de um Deus com os seus filhos, o Pai com os seus filhos. Nós falamos lá de alguns filósofos. Você sabia que a única religião, a única confissão de fé, a única confissão religiosa que chama o seu Deus de Pai, somos nós, os cristãos? Ninguém mais chama o próprio Deus de Abba. E Jesus levou isso para a palavra mais íntima, que é Abba, é paizinho. Na verdade, é quando um bebê começa a tentar falar aquilo que ela vê. Quando ela encontra com o pai, ela fala, a Alice ainda não está fazendo isso, então eu não sei qual é a experiência, mas deve ser incrível. Esse Abba é a forma escrita, a tentativa esforçada de dizer, não tem, é muito íntimo, é muito carinhoso. Se Jesus fosse baiano, ele ia dizer, painho. O desejo de João é que você e eu tenhamos comunhão com o Abba, comunhão com Jesus, relacionamento com Jesus. Esse é o tema de toda a palavra de Deus. Agora, vai comigo lá em Mateus capítulo 17. É só voltar um pouquinho aí. Um pouquinho não, um pocão. Abra sua Bíblia comigo, ou acesse a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 17, vou ler do 1 ao 6. 6 dias depois, acharam? Não fica preguiçoso só porque está na tela não, viu? Vai lá, eu quero você mexendo, sabe esse barulhinho aqui que Satanás detesta? Então, esse barulhinho das folhas aí, então, eu quero ver você fazendo isso.
Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Quem estava lá? João. No barquinho não, agora já não é no barquinho, já é em outra situação. E os levou em particular a um alto monte. Jesus ia para o monte orar. Mistério. Ali ele foi transfigurado. Transfigurado é uma palavra que pode ser traduzida como metaformorizado. Ele sofreu metamorfose. Jesus tinha uma forma e ele foi é isso aí. Qualquer pessoa que conseguir falar isso aí, depois ganha um chocolate também. Jesus foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Olha só, outra música. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Foi Pedro que compôs. Direitos autorais para o Pedrão. É bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando a sua ideia mirabolante, uma nuvem resplandecente os levou e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouça-no. Ouça-no. E o texto continua dizendo: ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Que cena incrível, que cena linda. Pedrão tem uma ideia: vamos fazer, vamos ficar, é comunhão, é relacionamento, então vamos ficar aqui, vamos ficar junto. Vamos fazer o tamo junto. Ele também aqui, já foi a ideia, pessoal da Morumbi aí. Tamo junto aqui. E aí, a coisa não é para ter comunhão. Olha só, gente, preste atenção nesse mistério aqui, nesse momento aqui. Moisés, quem que estava aí? Eram 3 pessoas. Moisés, Elias e Jesus. Quando Pedro deu a ideia, vamos fazer 3 tendas, vamos fazer 3 igrejinhas, vamos fazer 3 cabanas, 3 puxadinhos, para vocês 3. A nuvem vem, acaba com tudo, vem a voz e diz: esse, só fica Jesus, esse é o meu filho, ouça-no. É só para ouvir ele, não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias, não é para fazer igrejinha A, B, é para ouvir Jesus. Qualquer palavra, qualquer ensinamento, qualquer fé, qualquer doutrina que não é ouvir Jesus, está fora do plano de Deus. O Pedro, o Papa, disse: vamos fazer 3. Pedro não sabia nada de Jesus. Ele tinha relacionamento com Jesus, mas ele não conhecia tudo sobre Jesus. Pedro era atrapalhado. Pedro era, gente sem noção. Sabe aquele sem noção? O Pedro era sem noção. Só dava ratada. Ele era bem proativo, né? Vamos dizer que ele tinha também algumas características legais, mas ele era nó cego. Aí o pai resolve: não, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, né? Vai ficar complicado esse negócio aí. Vamos fazer igreja de Elias, igreja de profeta, igreja de Moisés. Não dá, gente. É para fazer uma comunidade, uma tenda, um lugar que a gente ouça Jesus.
E é claro que ouvir Jesus não é só num lugar, ouvir Jesus não é só aqui, hoje. Ouvir Jesus é o tempo todo. A palavra de Deus diz no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Não há palavra, nem som, nem discurso. Uma noite fala para outra noite, o dia fala para outro dia, não há som. O que tem é que em todo o universo, é que em toda a terra se ouve a voz. Em toda a terra se ouve a voz. E aí vem Deus e diz assim: ouça-no, ouça-no. Quem que fala? Quem que manda? Qual é a voz que você está ouvindo? Quem você está seguindo? A voz de quem você está obedecendo? Relacionamento com Jesus é isso, é ouvir a voz dele. Se você ouvir a voz dele e outras vozes, você primeiro fica confuso. Segundo, você começa a achar que Deus disse uma coisa e Deus não disse. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com alguém é dizer e achar, acreditar que Deus disse uma coisa e não foi Deus que disse. Foi o diabo que disse. Eu acho que tem uma coisa assim que é pior. Ouvir a voz do diabo e acreditar que quem disse foi Deus. Então, quem é que fala? Quem é que você ouve? Quem você dá ouvidos? Quando Jesus está escrevendo as cartas para as igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, no final de cada carta para as 7 igrejas, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem você tem ouvido? Quem você está permitindo que mande na sua vida? A voz de quem tem sido prioridade na tua vida? Existe um outro encontro, eu gosto muito desse encontro. Abra comigo aí, por favor, a sua Bíblia em João capítulo 1. Vamos voltar lá para o discípulo amado. Verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe. E disse o quê? Siga-me, siga-me, siga-me. Não é para aprender um apanhado de regras, não é para ter informações, não é para ficar puro, santo, perfeito. É para o quê? Seguir Jesus. O texto continua. Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou-se com Natanael. Ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas, inclusive Elias, também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí a palavra final de Filipe foi: venha e veja. Por isso que João vai dizer, lá na sua primeira epístola, nós vimos, nós apalpamos a manifestação de Deus. Nós presenciamos, e por causa de Jesus, porque Ele, Deus, se manifestou em Jesus, nós podemos ter comunhão com o Deus, com o Pai, com o Criador, com o dono de tudo.
Há um outro encontro que eu gosto muito também, e finalizo com mais um encontro. Depois eu vou ler alguns versículos, mas preste atenção nesse encontro. Você deve já ter conhecido a história dele, mas olha só, Atos capítulo 9, você conhece Saulo, que depois se tornou Paulo, e está aqui o momento exato que ele se encontra com Jesus. Jesus manifesto, Jesus se manifestando, Jesus se exibindo, se revelando, tirando o véu, se revelando, se mostrando ao mundo. E com Saulo não é diferente. Atos 9, 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e caminho aí está com C maiúsculo, porque o nome do movimento dos discípulos de Jesus não era igreja B, igreja A, igreja C, igreja XYWZ, era os do caminho. E quem seguia Jesus, seguia aquele que disse: eu sou o caminho. Perseguindo os discípulos de Jesus, aqueles que pertenciam ao caminho. Porque a fé, porque a experiência com Deus, o relacionamento com Deus é um caminho, não é uma religião. Não é fazer coisas certas, não é conhecer tudo, não é ter todas as suas dúvidas respondidas, mas é o caminho. O texto continua, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, no seu caminho, na sua vida, na sua jornada espiritual, na sua vida, alguma coisa acontece. No caminho, quando se aproximava de Damasco, um passo após outro, um pé seguido do outro, ele, olha só, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Deus ligou o holofote em cima de Paulo, assim, ó. Pá. Faz aí o blackout aí, vamos fazer o teste, dá o blackout. De repente, no caminho, abriu uma luz no céu. Ele caiu por terra, não vou me jogar aqui não, senão vai ser um desastre. Ele caiu por terra, e as pessoas dizem, caiu do cavalo. Bom, não está escrito isso. Ele estava no caminho e caiu por terra. Poderia ser do cavalo, poderia ser daqui de onde ele estava mesmo, ele caiu. Ele ficou totalmente perturbado, então ele tropeçou, ele caiu, ele ficou, imagina só, como se um raio caísse na cabeça de Saulo, uma luz muito forte. De repente, a luz toma conta dele, a luz possui ele, a luz cai em cima de Paulo. E olha só o que acontece. Caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer.
é um encontro, é o relacionamento, é a luz te possuindo, é a luz te fazendo cair em si. E alguns aqui, no dia da sua conversão, no dia do seu encontro com Jesus, literalmente caíram no chão. Eu fui um. Caí chorando, quebrado. Nunca tinha experimentado aquilo vem de uma maneira que é inexplicável. Aquilo te arrebata, aquilo te possui. E você se encontra com Jesus pela primeira vez. E aí Jesus fala umas coisas para você, te chama pelo nome. Diferente de Satanás, Satanás não te chama pelo nome. Ele te chama pelo teu pecado. Mas Jesus, ele te chama pelo nome. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele chama pelo teu nome. Por que, Paulo? Por que Saulo? E Saulo já... Quem é? Quem é? Eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero ter... A primeira coisa que a gente faz quando a gente está numa relação é saber o nome. Jesus se apresenta, eu sou Jesus. Você acha que uma luz te abateu no meio do caminho, te fez cair no chão, foi com a boca no pó? Você acha que outra pessoa poderia fazer isso? Porque eu sou a luz do mundo. E quando a luz do mundo se encontra com você, você fica no chão. Você descobre a sua pequenez. Você descobre a sua miséria. Você volta para o pó, porque foi do pó que você foi tirado. Você volta do início da criação. Você volta no tempo, no espaço, e se encontra com Jesus. E aí Jesus fala para ele, levanta e continua o caminho. Levanta e continua caminhando. Vai, o próximo passo qual é? Vai para a próxima cidade e lá vai ter uma pessoa que vai cuidar de você. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que trocar minha roupa, eu tenho que trocar meu penteado. Não. Levanta, sacode a poeira. E você vai no caminho, aprendendo. No caminho eu vou te conduzindo. Eu vou mandar o Espírito, vou mandar pessoas, vou mandar os anjos, vou mandar quem eu quiser. Mas é no caminho. Primeiro, levanta. Esse amor de Jesus, esse amor de Deus é uma coisa incrível. Eu quero encerrar falando de um texto que está em Colossenses. Quem escreveu Colossenses? Paulo, obrigado. O Paulo que tinha caído no chão, que era Saulo, e que por causa da perseguição e por causa da logística, ele teve que trocar de nome, porque ele era conhecido por ser o Saulo, matador de cristãos. Imagina só numa igreja, num culto como esse, quero chamar aqui, irmãos, o Saulo, aí ele ia vir pregar, ia ter na fileira da frente, uns adolescentes como tem aqui, que eram filhos de pessoas que tinham sido mortas por ele. Ele era Saulo, o matador de cristão. Como é que você acha que o pessoal ia reagir? Então tem que mudar o nome desse cara. Primeira coisa do marketing dele, troca o cartão de visita dele. Então Paulo escreve Colossenses, e olha só como ele conhecia Jesus. Capítulo 1, verso 26. Colossenses 1, 26.
O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. E santos aqui não é o futebol clube, é santos você e eu, os separados por Deus para uma obra. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os povos, os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora, vai para o verso 2 do capítulo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos. Eles aqui são os irmãos de Laodiceia, os irmãos de todos os povos, os santos. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento faz parte. Começa com relacionamento, começa no caminho. Você começa a ter conhecimento, começa a ter discernimento, começa a descobrir quem Jesus é. Como Kant falou, filósofo famoso, falou que nós não podemos aprender sobre Deus, nem aprender sobre Ele, mas nós podemos conhecê-lo. Como também o nosso amigo Chesterton falou, e aí tem uma declaração dele dizendo: deixe sua religião ser menos teoria e ser mais um caso de amor. Deixe a sua religião, a sua fé, aquilo que você acha que é fé, ser menos teoria, menos informações, menos acúmulo de informações e mais um caso de amor.